O PCBR está lançando a pré-candidatura de Jones Manoel a deputado federal. Foi lançado hoje, se eu não me engano, dia 26 de janeiro, um vídeo onde o Jones Manoel fala sobre essa pré-candidatura e o manifesto que o partido está lançando. E nesse vídeo nós vamos ver esse vídeo do Jones Manoel falando sobre essa pré-candidatura, sobre o manifesto. Vamos ler o manifesto. E eu vou dar a minha opinião sobre essa pré-candidatura a deputado federal, que particularmente eu acho que é um erro tático. Meu nome é Henrique Lima, sejam todos bem-vindos ao canal Sociologia do Cotidiano. Se você gostar deste conteúdo, lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar caso você ache que é importante. Também deixar aqui seu comentário, porque ajuda aí a vencer a barreira do algoritmo, né? Dito isto, vamos lá para o vídeo do Jones falando sobre a sua pré-candidatura. Manoel na voz. Tá no ar o manifesto Jones Manoel 2026. É um manifesto para você assinar e declarar apoio à nossa pré-candidatura a deputado federal por Pernambuco pelo PSOL via filiação democrática. É fundamental, é indispensável a gente fortalecer a esquerda radical, o debate crítico sobre a Revolução Brasileira e a capacidade de reorganizar a classe trabalhadora para de fato derrotar a extrema-direita e avançar na luta pelo socialismo no Brasil. É fundamental que a gente volte a ter um deputado comunista no Congresso Nacional que coloque a defesa da classe trabalhadora como algo inegociável, que ajude no fortalecimento de um campo de esquerda radical. A gente pede que você não só assine o manifesto, mas converse com amigos, familiares, companheiro, companheira, colega de trabalho, de universidade, de escola, de academia. A gente tem uma meta muito ousada, que é conseguir 500 mil assinaturas no nosso manifesto, e é plenamente possível com sua ajuda. Então, por favor, assine o manifesto, divulga e vamos fortalecer a luta pela Revolução Brasileira, usando como um passo nesse caminho a eleição de um comunista para o Congresso Nacional. Pronto, esse foi o vídeo do Jones falando sobre o manifesto lançado. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto do vídeo como do manifesto, tá? Eu já assinei, mas nós vamos ler o manifesto e a gente vai fazer uns comentários após isso, tá bom? Vamos lá para o manifesto. Por uma candidatura a serviço da Revolução Brasileira, Jones Manoel deve ser candidato a deputado. O Brasil e o mundo atravessam uma crise do capitalismo. Uma das, né? Mais uma, né? Marcada pela intensificação da exploração do trabalho, pela precarização generalizada, pelo aprofundamento da desigualdade social, pela devastação ambiental e pela polarização eleitoral entre progressistas e fascistas. Ambos os projetos diferentes de gestão da ordem burguesa. Ele está dizendo aqui que tanto o progressismo como o fascismo, eles são a favor da burguesia, da manutenção do sistema capitalista, da democracia que nós temos hoje no Brasil, a democracia burguesa. Não se trata de uma crise passageira ou de má gestão, mas da própria essência do capitalismo e do imperialismo, que se alimenta do sofrimento, da pobreza, da fome, da guerra, para subjugar os trabalhadores do mundo todo. O papel da esquerda não pode ser o de tentar salvar esse sistema, que é o que o petismo está fazendo, mas o de ajudar a derrotá-lo. Um dos sinais de como esse sistema está podre é o estado do nosso Congresso Nacional e de toda a política institucional brasileira. Poucos parlamentares hoje têm um compromisso incondicional com a classe trabalhadora, com os movimentos sociais, com as lutas por uma nova sociedade. É possível um deputado realmente a serviço da classe trabalhadora e da transformação radical da sociedade? Aí aqui eu tenho uma pergunta. O Glauber Braga, ele se considera comunista? A pergunta é de verdade, se vocês souberem, deixem aqui nos comentários, tá? Nós, abaixo assinados, temos a certeza de que sim, é possível termos, como outros tempos tivemos Carlos Marighella, Jorge Amado, Luiz Carlos Prestes, um deputado comunista no Congresso Nacional, e que eu acho que a gente deve ter mais de onde deveria ter vários. Um deputado comunista não é um fazedor de leis, porque as leis, elas são simplesmente permissões burguesas do que a gente pode ter ou não. Eu vou falar disso em um outro vídeo, tá? Sobre cidadania, direitos e essa não possibilidade de emancipação humana a partir do que se dá hoje. A voz da luta dos trabalhadores, que utiliza a tribuna parlamentar para denunciar o caráter da classe do Estado burguês. Desmascarar as ilusões reformistas e conciliação de classe, dar visibilidade às lutas concretas dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, da população negra e periférica, fortalecer a organização independente da classe trabalhadora, dentro e fora do parlamento, e subordinar a ação institucional à estratégia
da transformação revolucionária da sociedade. E aqui eu tenho um problema, olha. Subordinar a ação institucional à estratégia da transformação revolucionária da sociedade. A Revolução Brasileira é a construção do socialismo. Eu acho que isso aqui não é possível fazer a partir disso. É possível abrir o debate, é possível fazer enfrentamento, mas eu não acredito que a voz que está lá dentro é possível sair aqui para fora. Eu vou já falar sobre isso. Desculpa o pleonasmo, né? Hoje, o nome para esta tarefa é o de Jones Manoel. É exatamente esse papel que Jones Manoel reúne condições políticas, teóricas e militantes para cumprir. E aqui é engraçado, porque num vídeo anterior, acho que foi no vídeo anterior, alguns vídeos anteriores do Jones, ele falou que não há possibilidade para isso. Eu posso ter entendido errado. De verdade, eu posso ter entendido errado. Mas ele falou que não há possibilidade para isso, né? Não há condições materiais para isso, para ser presidente. E assim, para ser presidente em si, para ganhar, eu realmente acredito que não. Mas será que a gente não tem um espaço para abrir ainda mais essa bolha? Vou já comentar a você sobre isso. Intelectual marxista reconhecido, militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, consequente e voz combativa para contra o reformismo, o liberalismo, o imperialismo e a extrema-direita. Jones pode apresentar uma candidatura classista, socialista e sem ambiguidades, capaz de dialogar com amplos setores da juventude e da classe trabalhadora sem abrir mão da independência política. O PCBR ainda não possui legenda eleitoral, mas isso não pode ser um empecilho para a necessidade de termos um deputado comunista no Congresso Nacional. Hoje, a melhor forma de essa necessidade se tornar realidade é a filiação democrática de Jones Manoel para ser candidato a deputado federal pelo PSOL em Pernambuco. Nós nos somamos às milhares de vozes que sabem que precisamos de um mandato a serviço dos trabalhadores e que esse mandato será possível quando Jones Manoel for eleito. O manifesto aqui para vocês assinarem, eu vou deixar o link na descrição, tá? Quem quiser saber um pouco mais, tem esse vídeo aqui também, ó. Você pode clicar nele, a tática eleitoral do PCBR para 2026, onde ele vai explicar o que é a filiação democrática, por que foi decidido esse deputado e não presidente, não candidato a presidente, tá? E aqui é que eu acho que tem um problema. Tudo isso é possível fazer dentro da Câmara dos Deputados? É. É possível você frear a extrema-direita? É. Só que você frear a extrema-direita, assim, o que a história mostra? Toda vez que a gente avança a extrema-direita, aí nós abafamos essa extrema-direita, ou ela finge que está adormecida, e aí toma conta aquele centrão ali, aquele progressismo, e tá tudo ok, a gente aceita aquela democracia como ela é, aceitando pequenos aumentos, a gente elege o cara, e o cara faz o que ele quer, não consulta as pessoas, assim como o Lula. Quantas vezes o Lula chegou para consultar as pessoas? Quantas vezes o Lula chamou a população para enfrentar e ir para as ruas pelo fim da escala 6x1, ou para revogar a reforma da Previdência? Porque ninguém merece trabalhar até morrer, né? A nossa vida existencial não pode ser trabalhar até morrer para enriquecer os outros. E aqui não precisa ser mais uma vez, não precisa ser marxista, comunista, filiado a partido nenhum para achar que isso é ok, pelo amor de Deus, certo? Então, é possível fazer isso dentro da Câmara dos Deputados? É. Mas vocês já assistiram alguma vez como é que funcionam os debates nas Câmaras dos Deputados? Enquanto um parlamentar está lá em cima, né? Falando, debatendo seu ponto de vista, não sei o quê, e tal, os outros estão no celular, que deveria ser proibido, né? Porque se na escola é proibido, lá também deveria ser. Estão lá conversando, não sei o quê, desenhando, sei lá, olhando, sei lá o quê. Menos prestando atenção. Porque o cara, quando está lá dentro, ele não vai mudar de opinião. Não vai. Quando o cara ele se propõe a votar alguma coisa contra a classe trabalhadora, ele vai até o fim, ele não quer nem saber. Desde que aquilo privilegie ele. Então, como é que vai se abrir esse debate? No máximo que... E aí, mais uma vez, eu posso estar errado. Eu acredito que o que é possível fazer lá dentro é frear as leis contra a classe trabalhadora. Então, vai acabar aqui na ideia do fazedor de leis. Ou, no máximo, impedidor de leis burguesas. Se é que eu posso dizer assim. Mas... eu acho que é importante que nós tenhamos cada vez mais representantes da classe trabalhadora dentro do Congresso, como Glauber Braga, Samia Viana, Érica Rio, mas assim, todos esses que eu falei, quão potente é a voz dessa galera para chamar, para conversar, para debater com a classe trabalhadora? Quantos desses usam o espaço das redes sociais para falar com as pessoas, não só fazer cortes de alguma fala dentro da Câmara e jogar na internet? Quantos desses gastam um período do seu tempo para fazer denúncias,
de como as coisas funcionam e como elas deveriam funcionar. E, mais uma vez, o trabalho dessa galera é importantíssimo. Qualquer avanço para a classe trabalhadora é importante. Mas nós não podemos viver de avanços concedidos pela burguesia à classe trabalhadora. Então, eu acho que o Jones Manoel, caso eleito seja, e eu acredito que o será, vai perder muita voz, muita possibilidade de chamar os jovens para ouvi-los. Como aconteceu com o debate lá do comunistas versus 30 conservadores, alguma coisa assim, né? Ou dos podcasts, ou mesmo na militância de rua, que o Jones faz bastante. Talvez com a verba que o partido ganha, e aí isso foi uma das falas que a liderança do PCBR fez sobre a candidatura do Jones a deputado e não a presidente, é porque essa verba poderia ajudar o partido na divulgação e no trabalho revolucionário. E aí eu acredito, realmente, você pegaria uma verba lá de sei lá quantos milhões e aí você pode abrir uma escola de economia para ensinar as pessoas, você pode investir em propaganda, porque o poder econômico se transfigura em poder político. Eu acredito que isso possa ser feito, mas esse trabalho a longo prazo, ele precisa ser constante. Aí tu imagina que na outra eleição o Jones não ganhe. Ou não entre nenhum outro comunista. E aí? Trabalho meio que no lixo, né? Eu acho, mais uma vez, é tudo aqui uma opinião. Então eu considero que isso é um erro tático. Por que eu acho agora que o Jones deveria ser candidato a presidente da República? Jones Manoel hoje tem no Instagram, eu acho que 2 milhões de seguidores. 1,8 milhões de seguidores. O Glauber Braga deve ter uns 900 mil? 900 mil seguidores. Vamos ver aqui a Samia Bonfim, 1,4 milhão de seguidores. E esses são números muito bons, né? São números muito bons de todas essas galera assim. Mas essas pessoas, elas assim, apesar de serem do PSOL, essas pessoas se consideram revolucionárias, comunistas. E como é que elas querem fazer essa revolução? É isso, eu não vejo possibilidade disso acontecer lá dentro. Mais uma vez, eu acho que é importante estar lá dentro, mas eu acho que para o Jones Manoel, neste momento, para o PCBR, neste momento, a candidatura a deputado é um erro. Porque aí eu vou resgatar aqui a ideia do líder carismático. O Lula venceu por ser um líder carismático, porque ele falava com o povo em cima do palanque, não sei o que, ele falava com as trabalhadoras e tal. Né? E as pessoas hoje olham para o Lula e veem esperança. E aí é isso, o líder carismático é sobre isso. E eu acho que o Jones Manoel é sim um líder carismático muito poderoso. Sem contar que é um intelectual inteligentíssimo, ele consegue explicar de forma muito fácil como a economia funciona, qual a estratégia da burguesia ao querer o Banco Central autônomo, e não pertencente ao Estado. Jones Manoel faz denúncias, por exemplo, por que a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, não bota a taxa de juros lá embaixo para facilitar o empréstimo para as pessoas? Por que em vez de a gente dar tanto dinheiro para o agronegócio, a gente não dá para o pequeno agricultor familiar, que é quem realmente alimenta o Brasil, né? Porque 70% do que nós comemos é da agricultura familiar. O agronegócio, ele pega o dinheiro do Estado, produz, 30% fica no Brasil e 70% vai para exportação. Aí o cara vai lá, vende em dólar, enche o bumbum de dinheiro e a gente batendo palma achando que essa galera tá salvando o Brasil, né? Estão alimentando nem a gente, só para começar. Então o Jones consegue fazer esse debate. Aí tu imagina, um cara como o Jones Manoel, com a força que ele tem, que já apareceu em jornal, na mídia burguesa e tal, num debate na televisão, um debate público presidencial do lado do Lula, do Flávio Bolsonaro, que provavelmente será candidato, não sei se o Tarcísio será, imagina, do Zema, imagina o quão forte isso é. Porque eu acho, mais uma vez, aqui é o achismo, que a mídia burguesa, a Globo, a SBT, a Band, não teria força para negar que o Jones fosse a um debate. Porque a pressão pública nas redes sociais ia ser imensa. Eu tenho certeza que ia ser imensa. É só lembrar quando o Jones Manoel perdeu as suas redes sociais. A movimentação foi gigantesca. Gigantesca, chegou na mídia burguesa. E aí você imagina ele debatendo e mostrando a classe trabalhadora sendo um grande como propagandista e agitador que ele é. Imagina, isso na televisão, no horário, todo mundo assistindo o debate, e o cara dizendo, olha, classe trabalhadora, vocês têm direito a muito mais. Vocês estão produzindo riqueza para outras pessoas que ficam ricas. O Estado está dando dinheiro para o grande empresário, dando isenção para o grande empresário, que quando precisa de dinheiro, de ajuda financeira do Estado, é o pequeno empresário. Esse cara que precisa de dinheiro emprestado a baixas taxas de juros. Isenção fiscal tem que ser para pequeno empresário. E o grande empresário que não quiser
aqui e quiser sair, sai, mas a fábrica vai ficar, irmão. A fábrica vai ficar. E assim, quem é que vai deixar de continuar recebendo grana, mesmo que menos? Quem é que vai continuar lucrando no país que nós temos de proporção continental? Eu acho que esse cara não vai embora. E assim, tem taxas de impostos muito maiores lá fora, né? Apesar das pessoas, não sei como não saberem. Então eu considero que esse é um erro tático colocar o Jones como deputado e não por presidente, justamente por esses motivos que eu te falei. A curto prazo, isso iria arrecadar muito mais pessoas para a causa revolucionária. E aqui eu não estou falando necessariamente de militantes ou de pessoas filiadas ao partido, embora eu acho que acredito que isso também acontecesse, mas simplesmente desculpa o que eu vou falar, tá? Mas votar certo e não votar no patrão, não votar no sócio da escola privada, porque esse cara não quer que a escola pública funcione. Não votar no empresário, dono e amigo da rede privada de saúde, porque esse cara não quer que o serviço público funcione, porque se funcionar, ele para de vender. Então, eu acho que esse tipo de denúncia, o Jones Manoel conseguiria fazer muito mais fortemente a candidata. E aí é óbvio assim, só por um milagre para ele ganhar. Mas, mais uma vez, a tática aqui não é sobre ganhar, é sobre usar a institucionalidade burguesa, como colocaram aqui no manifesto, a serviço da causa revolucionária, da construção da Revolução Brasileira. Mais uma vez, só para deixar claro, quando eu falo revolução, quando nós falamos revolução, não significa pegar em arma e sair matando todo mundo. Isso é bajada de gente ignorante, certo? Se você concorda com o que eu disse até aqui, deixa nos comentários. Se você discorda, deixa nos comentários também. Deixa eu ouvir o ponto de vista de vocês. Mais uma vez, aqui é somente uma opinião minha, que não compreende tanto de política como essas pessoas que estão envolvidas, como pessoas que estão à frente do partido PCBR, que devem ter tido estudos, fatos, ciências, para colocar essa opção e não a outra. Dito isso, senhoras e senhores, obrigado a todos e a todos. Lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou!